Alachot Yehud, parte 2. Começamos um pouco de introdução, regras e vamos continuar. Detalhes do Alachot Yehud. Falamos na última vez, a pessoa que ele segue a Alachot, como que nós estudamos agora, ele tem uma garantia que nunca vai acontecer coisas erradas com ele. Nunca vai sair também um nome mau e Bezrat Hashem, a pessoa que fez isso tem uma garantia. Infelizmente, tem pessoas que falam, comigo isso não vai acontecer, eu sou uma pessoa tzadik, sou uma pessoa diferente, mas não tem garantia para ninguém. Por isso tem várias histórias, várias coisas que nós ouvimos quase todo dia. Então, muito importante seguir essas halachot. Então, mais uma halachá. Vamos fazer o ordem do halachot. Uma mulher, ela pode ficar... eu falei que a halachá do Yehud ficar num lugar fechado juntos. Esse é o ponto. E durante um tempo, durante 4 minutos, 6 minutos, 4 minutos já um tempo proibido. Agora, uma mulher, ela pode ficar num lugar juntos com dois homens. Mas tudo isso na cidade, num lugar, não num lugar afastado, num lugar mais longe. E à noite também não pode. Mas durante o dia e na cidade pode ficar com dois homens. Isso no trabalho, num lugar. Mas à noite ou também num lugar mais afastado tem que ser 3 homens. Por quê? Porque às vezes um sai para necessidade, volta, então ela vai ficar com 2 que estão mais. Agora tudo isso com pessoas honestas, pessoas yesharim, pessoas tzadik. Mas com rechaim, pessoas protzim. Então também na hora que tem 5, 10 mil também não tem uma garantia não. Ok? Agora, vemos mais um detalhe, que no caso que a mulher, ela trabalha agora na cidade. O marido dela, ele está na cidade agora. Baala Bair, ele está na cidade. E detalhe dessa regra, que qualquer momento ele pode aparecer. Então a mulher, ela tem um medo, ela tem um respeito do marido dela, mesmo que ela não está agora com ela. Não fazer ruim. Então, não, tem um meter. No caso que o marido dela está na cidade, de novo, no caso que o marido dela está na cidade, então pode fazer Yehud com ela, porque ela tem um medo, ela tem um respeito do marido dela, e ela não vai fazer coisas erradas, porque que o marido dela, ela pode chegar, ele pode aparecer. Isso, Baala Bair, mesmo que agora na prática ele sabe que ela trabalha agora, ele não vai, mas ela tem um respeito agora, na hora que tem 1% também que ele pode ver, também isso resolver isso. Mais um detalhe, no caso que a porta ela está aberta para o Shut Harabim, para o lugar público, também resolve o assunto do Yehud. Isso uma coisa, na hora que tem uma sala, que essa sala tem uma abertura para corredor, nesse corredor as pessoas passam. No caso que realmente pessoas passam lá, na hora que a porta está aberta, não que ela não está trancada, que ela está aberta, então também tem que as pessoas podem ver o que está acontecendo lá. Pode ser uma janela assim também? Também a mesma coisa. No caso, isso é uma coisa muito comum no trabalho. Trabalho que você está num escritório juntos com mais uma moça, mas tem um vidro. No caso que tem um vidro, então, se tem uma cortina que você pode fechar, deixa a cortina aberta. Então, sempre tem que ficar de olho nesse assunto. Você está nesse com Yehud ou sem Yehud? Com cortina, você está no Yehud. Sem cortina, então sempre tem essa regra. Ok. Um bebê menos de 3 anos não tem problema do Yehud. Ok? Então você pode ficar babysitter das meninas menos de esse. E também um menino menos de 9 anos não tem problema de Yehud. Esse é um problema nas pessoas que eles adotam o menino. Isso que eu ia perguntar, como faz? Tem que saber cada detalhe, mas está com um pouco de confusão. Na hora que ele recomenda adotar um casal. Mas no caso que você homem está só com a menina, está com um problema, entendeu? Sim. Então tem que saber cada caso como precisa fazer. Agora, na Gemara escrito, também no Poskim traz isso, que uma pessoa solteiro, não bom que ele vai trabalhar num trabalho que sempre ele vai mexer com mulheres, sempre ele vai encontrar com mulheres. Na Gemara escrito que um solteiro, ele não vai ficar
morrer dos bebês, das crianças, porque sempre ele vai precisar falar com mãe dele, e depois pode acontecer um contato mais forte, mais errado. Então tem que saber tudo isso e ficar um pouco mais afastado, escrito no Gemara. Shulchan Aruch traz isso sempre, a pessoa ele precisa ficar afastado das mulheres, não que precisa falar coisas mal, Chas v'Shalom, tem que respeitar, mas para você tem que ficar, um homem tem que ficar com com olhos mais abertos, fica mais fechados, na verdade. Fechados, não, abertos, estou falando no sentido de atenção. Então você não pode olhar e faz piadas mais próximos, faz brincadeiras, tá vendo? Não pode fazer isso, porque você vai ficar mais próximo e depois pode chegar no qualquer nível do proibição. Mais um detalhe, não pode perguntar a uma mulher, como você está sentindo, o que você está sentindo, também entra nas perguntas mais profundas dela. Também é uma coisa que também é proibido. Não agora você vai chegar uma mulher, você vai falar, oi, vai, não. E tem palavras normais, tem perguntas normais, como vai, tudo bom dia, tá tudo bem? Tem perguntas normais que você não entra numa forma mais particular, mais íntima. Mas, no caso que você, e cada um sabe o que é isso, pergunta mais íntima ou não. Então, no caso que você vai perguntar uma coisa mais íntima, uma coisa também é proibido. Mais um detalhe, a pessoa casada, ele não pode fazer costumes mais íntimos no lugar público. Tem coisas que você deixa para sua mulher na sua casa. Você não pode fazer isso, coisas do Senhor também. Isso coisa que você vai fazer para você. Um genro, ele não pode morar fixo na casa do sogro dele, somente se tem um quarto reservado específico para ele. Tá bem? De novo, tem que ficar com um pouco mais reservado. Tá, é muito importante ouvir também de dançar com meninas, mulheres também, uma coisa proibida que traz muita influência ruim para Israel, para cada um, para ele também. Então tem que afastar no caso e na hora que tem esses costumes. Mais uma coisa, no outro lado escrito que a pessoa que quer casar, ele tem que ver, tem que olhar, tem que saber exatamente quem é essa mulher. Você não pode falar, estou fazendo Shmirat Einayim, vou olhar aqui no lado, Chas v'Shalom. Tem que olhar, tem que saber exatamente o que você quer. E ao contrário, escrito a pessoa que ele casa sem saber exatamente, o over al ve'afta l'recha kamocha. Porque que depois você vai brigar, vai falar uma coisa mal para ela, porque você fala, não sabia que você está assim. Então depois você vai chegar de odeio, de falar mal, de pensar mal, de sentir mal, e então tem que olhar, tem que gostar, e só depois disso pode casar. Uma pessoa que separou, então depois não pode morar com essa moça no mesmo condomínio, escrito no lugar que tem mesma abertura, mesma petach, mesma hatzer. Também tem esses detalhes hoje em dia nos condomínios, se pode morar no mesmo, tem que saber cada caso, mas principalmente do halachá, você não pode morar no lugar mais próximo dela, ok? Isso que não pode morar no mesmo lugar, tem que, você separar, acabou. E pior no caso que agora depois não pode voltar a casar com ela, que está mais rigoroso. E no outro lado, pode sustentar a divorciada. Mesmo que tenha obrigação, tem que pagar mesonot do seu valor, pode sustentar e pagar mais. Escrito que isso é uma mitzvah mais ainda do outro povo. Tem uma mitzvah de tzedakah, mas dá uma tzedakah para a divorciada, no caso que ela precisa, escrito em Besarha al Pitalam. Então, mesmo que você separou, está tudo bem. No caso que ela é pobre, que tem que ajudar, mitzvah gdolá, mais ainda de sustentar ela. Mas tudo isso, de novo, que não vai ficar agora mais
mais conexão. Então, tem que fazer isso mais de uma forma mais afastada. Manda dinheiro com outra pessoa, sem interesse agora, entendeu? Sem ela saber. Não, ele entende. Ok, mais uma coisa Mishnah Peah. que é escrito que qualquer um não pode dormir no quarto que tem um casal que dorme lá. Ok? Se tem um casal, você não pode dormir no mesmo quarto. Não importa agora, só agora uma cesta, não tem lugar, não tem aí. Não pode dormir no quarto que um casal dorme nesse quarto. Você quer dormir nessa, ok? Ou que os dois homens vai dormir lá, as mulheres vai dormir no outro quarto. Não pode um homem dormir no quarto que tem um casal. Melhor dormir no Yom sofá. Tov para todo mundo. Que passa